Vamos a esta leitura, Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Grande Criador, te agradecemos, Senhor, por podermos crer na sua palavra, ainda que não temos apoio de gente grande, de gente mais velha na mensagem. Mas cremos, o Senhor nos tem todinho. Estamos certos disso. A sua palavra está revelada ao coração do eleito. Ninguém pode roubar esta fé. Ninguém pode tirar isso de nós. Isto está ali por predestinação. E aqueles que não têm, Senhor, ninguém pode pôr, porque também foram predestinados para rejeitar a palavra. Mas estamos agradecidos, Senhor, não querendo ser alguma coisa, mas só estamos agradecidos porque nem podemos querer ser alguma coisa, porque estamos ainda tentando equilibrar no colo de Deus, da palavra, da revelação desta hora. Mas estamos certos que estamos seguros, estamos confiantes e sabemos que esta palavra é a verdade. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe com todas as bênçãos espirituais, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Os adoradores do dia. Bem, cada palavra deve ser uma ajuda para as pessoas. E quanto menos a gente fala, menos erra. É o que aprendemos também com Salomão. Do muito falar, sai até palavras torpes. Seria bom quando a gente pudesse perceber que Deus parou de falar e a gente calasse também. Porque tem hora que Deus está falando, vai bem, mas tem hora que Deus para e a gente vai. E Deus já parou de falar. Mas estamos para meditar nos adoradores do dia, desde o Gênesis ao Apocalipse, passando por sobre muita coisa, porque não temos tempo suficiente para tudo e também não precisa ser entregue de uma só vez, né? Acho que uma palavrinha que se dá objetiva, aquilo alegra a pessoa leva aquilo para casa e vai satisfeita com aquela mensagem. Não precisa, por isso o irmão Brand disse, o pregar seria uns 40 minutos. Ele pregava 3 horas, mas ele era o mensageiro. Ele tinha mensagem para pregar de 6 horas, mas ele era o profeta, certo? Agora não vamos querer fazer que nem o profeta, e se a gente faz, o povo dorme, desmaia,
A gente termina o culto e eles ainda não voltaram. Então não é questão de muito pregar. O que nós entregamos hoje já foi tudo entregue para o irmão Brando. Então a gente só faz um lembrete. Certo? Lembra disso, lembra daquilo que o profeta falou e que nós só temos que nos firmar nisso, porque isso daí é verdade. Esta palavra é verdade. Mas a gente vai meditando nesses adoradores. Irmão Brando fala sobre eles, e eu quero ler para vocês. A semente da divergência, no parágrafo, eu tenho alguma coisa aqui do 55 para ler para vocês. Eu sei que isso daqui sempre mexe com a adoração. Se vou falar de adoradores, então você sabe que tem muita adoração errada. Mas tem adoração. Não fica sem adorar a Deus. As pessoas adoram a Deus, mas em vão. Em vão me adoram. E as pessoas, mesmo na mensagem, adoram a Deus, mas em vão. Porque elas têm uma adoração, vamos chegar lá. Você vai ver que classe de adoração. Só tem uma verdadeira, a outra é falsa. Não tem mais do que uma adoração. Qualquer outra adoração, ela é falsa. Então só tem uma verdadeira, e qual é a verdadeira? Católica, luterana, wesleyana, pentecostal, primeira e segunda etapa, terceira etapa. Qual a adoração? Quem está fazendo a verdadeira adoração, entregando para Deus? Você tem que saber que a adoração, você adora a Deus. Não é meu ministério, não é pastor, não é nada. Por isso, se você nunca receber um muito obrigado meu, você não fica nem estranhando aquilo, porque você tem que receber de Deus. Aí você volta para casa, ó, Deus falou para mim, muito obrigado pelo que eu falei, pela paciência que eu tive de ouvir. Deus falou comigo. Isso é muito bom. Então, eu quero tratar um pouquinho sobre isso, porque alimento sempre é para o seu dia. Você não pode adorar a Deus com outra coisa, senão aquilo que Deus está fazendo no dia. Caim não tinha discernimento para isso. Se ele tivesse, ele daria a mão para Abel. Vamos adorar. Igual, mas você tem que saber que o povo não converte. Adoradores de Caim não convertem adoradores de Abel. Porque adoradores de Caim são adoradores da serpente. São adoradores da incredulidade. Adoradores de Abel, não adorando o homem, mas eles estão tipificados, como o irmão Brando ensina aqui, representados desde o início da Bíblia até o final. E não muda também, o Abel não muda de adoração. O Caim não muda, mas o Abel não muda também. Então tem hora que você quer tentar mudar um Caim, então, você tem que parar de adorar a Deus com a Santíssima Trindade, e você não consegue. Ele nasceu para aquilo, ele foi gerado para aquilo. Caim já foi gerado pela serpente, ele não podia fazer outra coisa senão adorar a serpente. Ele não tinha revelação. O que me prende mais é quem não tem revelação adora a Satanás. Em nome de Deus. Só a revelação é a verdadeira adoração. Se você tem a revelação, você sabe quem você está adorando. Não importa se o seu altar é diferente, o de Caim era bonito, o de Abel era feio. Ninguém pode julgar pela beleza, pela aparência. O de Caim era bonito. Você faz um altar aí de frutos da terra, fica bonito. Mas você faz um altar com cordeiro ensanguentado, fica feio, esquisito, não pode nem encostar no altar. Mas um é de revelação, porque ele é o Abel. O outro não tem revelação.
mas não para de adorar a Deus. Ele não estava adorando o diabo. Ele estava adorando a Deus sem revelação e Deus não aceitava aquilo. Então, cada coisa que você faz adorando a Deus, sinceramente, mas sem revelação, Deus não aceita, Deus não recebe esta adoração. A gente pode ser culto, pode ser uma pessoa inteligente, pode saber falar, mas não vai adiantar. Deus só quer os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores estão no início da Bíblia até o fim. Os falsos adoradores estão de Gênesis a Apocalipse. Então, não falha de maneira alguma isso daí. E os nossos frutos vão declarar. Quando você percebe Deus rejeitando sua adoração. Mas eu estou há tanto tempo, a coisa agora parece estar feia, Deus não está fazendo mais nada por mim, não me responde. Ele não vai responder mesmo. E aí é hora de você, Caim, levantar contra o Abel. E você é um adorador de Deus. Deus lei, Deus graça, Deus revelação. Você é um adorador de Deus. Em cada tempo você foi contado como um adorador. Agora, Deus tem recebido minha adoração? Deus tem recebido minha oferta? É isto é que devemos aprender. Amém. Amém. Então, eu tenho aqui o Caim, o segundo Caim e o terceiro Caim. Então, o primeiro Caim é Caim mesmo. O segundo Caim é Balaão. O terceiro Caim, Judas Iscariotes. Irmão Brana fala sobre ele, parágrafo 55, a semente da divergência. O que aconteceu? A igreja começou a sair do Egito, de pé em poucos dias. E o que aconteceu? Satanás veio com a sua divergência na pessoa do segundo Caim, o qual era Balaão. Deus fazendo um trabalho e Satanás também já dando uma olhada. O que eu vou fazer? E Deus fazendo seu trabalho. Deus tendo uma pessoa para aquilo e Satanás à procura de uma também. Porque Satanás precisa de um homem. Você tem que saber nas mãos de quem você está. Porque Deus precisa de um homem e Satanás também precisa. Então você tem que ver. E os dois são adoradores. E aí, na mão de quem você está, a quem você presta culto, adoração, mas é a Deus, mas Caim também prestava a Deus. Judas chegou a pertencer ao ministério de Deus. Chegou a pertencer à mesma tribo. E um era de Satanás, o outro era Deus. O profeta diz, não era Satanás, o outro era Deus. Tudo na mesma tribo, na mesma igreja. Procurando fazer a mesma adoração. Mas um, segundo a sua vontade, segundo que ele nasceu, e já nasceu para aquilo, Caim foi para aquilo. E o outro também por revelação. Eu não posso fazer outra coisa. Nem tento, estou matando cordeiro porque tem que fazer isso aqui. O que eu vi foi isso, o que me foi revelado foi isso. O que me foi revelado foi que minha mãe não comeu pera, banana, maçã, albaricoque. Para Caim foi revelado que mamãe comeu isso, mas para mim não foi. O que eu vou fazer? Eu não consigo colocar uma penca de banana no altar. Eu tenho que pôr o cordeiro, matar o cordeiro e colocar sangue. Eu estou tendo uma revelação que minha mãe recebeu uma célula sanguínea, uma célula da serpente, e gerou algo dentro dela. Isso era revelação. Ninguém falou para Abel. Foi por revelação. Ninguém tem que clarear mais para você. É você que tem que ter a revelação. Tem gente que ora, jejua. Nós nem podemos falar que nós fazemos isso, mas eles oram, jejuam e não sabem nem o nome do Pai.
E você não precisa fazer isso. Eles precisam. Mas você não precisa. Para saber, não. Para conhecer as coisas, para apresentar a Deus um verdadeiro culto, não se precisa pular, gritar, fazer uma grande oferta para o Senhor, chamar a atenção dele com coisas bonitas. Isso não vai adiantar. Deus gostou, foi de Abel. Abel, gostei da sua oferta. Muito bem. Então, você tem que ver se Deus gosta do que você faz. Eu tenho que ver se Deus gosta do que eu faço. Os outros podem falar bem de mim, mas eu tenho que saber se Deus gosta do que eu faço. Você pode ser querida, querido em casa, mas você tem que saber se Deus gosta de você. Ah, mas a minha esposa me ama. E Deus? Ah, o meu marido, ei, ele é apaixonadão por mim. E Deus? O meu pastor gosta de mim. E Deus? Estes homens estão na igreja. Estas adorações estão na igreja. Um não olha o outro com bons olhos. O Caim nunca olhou o Abel com bons olhos. E se alguma coisa acontecer na minha adoração, você vai ver. E eu te pego. Ele nunca olhou o Abel com bons olhos. Ele começou a sentir que estava orando, orava um dia, apresentava, fazia uma oferta para Deus, e ele via que a coisa estava feia mesmo, não estava recebendo nada. Ele não estava sentindo nada. Ele não era um filho de Deus. Para começar, não era nem filho de Adão. Nem no natural ele nasceu bem. Já veio só filho da igreja, só filho da Eva. Tem muita gente que é filho de igreja. Eles não podem parar com igreja, eles são filhos de igreja, são filhos da Eva. Mas não são filhos de Adão, da palavra. E os igrejeiros, filhos da igreja, eles não podem ficar sem um culto que eles já baqueiam. Os filhos da palavra voam sozinhos. Os filhos da igreja que nem andorinha. Periquito, papagaio, só em bando. Os filhos de Deus sozinhos. O falcão que andava mais próximo não aguentou. Era o mais próximo, era o falcão, ele não aguentou. A águia foi sozinha. Vamos, irmã, vamos, irmão. Que jeito? Tem uma barreira aí que não deixa eu passar. Mas a águia não, ela não encontra barreira. Qualquer um outro pássaro tem muito amor a si mesmo. Mas a águia não. Meteu o bico na rocha. E está saindo sangue. E não para. Até ver o bico solto. Até ficar tudo cheio de sangue. Parece que não tem amor em si. Diz, não, esse velho bico já não está bicando em nada. Tem um monte de crente que pensa que é águia, mas se eles entendessem direitinho, teria que bater o bico. É a boca mesmo, sangrar. Bater a boca na rocha, na revelação. Vai, bate, bate, até sair o bico batista, metodista, assembleano, da primeira e segunda etapa. Vai batendo. É o bico velho pertence a isso. Aí ele encurva e ela vai bicar, não tem jeito, está tudo torto. Ela parece não ter amor em si. Ela diz, mas não está bom. As garras não estão boas. Não posso pegar um cordeiro e eu preciso de alimentar. Não posso pegar. Já tentei pegar a revelação e não dá. Eu preciso de quebrar tudo isso daqui. Vou arrancar essas unhas velhas, essas garras velhas.
Eles ficam aí nós temos unhas de 50 anos de mensagem. Está tudo torto. Já não está agarrando nenhuma promessa, está passando por cima da promessa. Não pode agarrar o cordeiro, a palavra, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, com essas unhas tortas. Mas se você é uma águia, vai na rocha. Se você não souber onde é a rocha, eu vou te ensinar, vai nos selos. E bate, bate, bate. Até você perceber que está doendo. Eu vou ter que largar muita coisa. E a coisa está doendo. E vou ter que separar de muita coisa. E vou ter que sair da igreja. E alguém fala, pronto, esse povo é doido. Tem que entrar na igreja. Não, igrejas estão chamados fora. Tem que sair, até Cristo saiu. Se Cristo estivesse dentro da igreja, do sistema de adoração, aí eu também estaria lá. Mas já que ele não está lá, está batendo na porta, eu não vou deixar ele sozinho, não. Eu vou ficar lá com ele. Fora do companheirismo, vou meter a unha mesmo na rocha. Até sangrar tudo. Aí, você sabe que ela deve ficar trêmula. Fica um tempo sem comer. Ah, mas daqui a pouco, novas unhas cresceram. Um novo bico. Eu não duvido que você seja uma águia velha, que vai morrer sem conhecer a revelação, vai morrer sem conhecer os selos. Quantas águias aqui no Brasil, irmãos abençoados, águias, morreram com o bico torto, com as unhas tortas, sem pegar a revelação, sem bicar. O cordeiro saiu do trono. E eles não bicaram isso. Morreram, meus irmãos, morreram. Eles eram meus irmãos, morreram. Águias foram envelhecendo, envelhecendo, e perdeu a capacidade e não reconheceu que precisava bicar na rocha, bater com as garras na rocha. Esse é o lugar onde se traz segurança. Sempre assim, olhe para o Calvário, volte ao Calvário. Tudo bem, isso daí nós já fizemos durante as eras. Agora já não é o Calvário mais. O Calvário já me deu tudo que tinha que me dar. Mas o Calvário não podia me dar revelação de 7 selos, de 7 trovões, de novo nome. Não era para o Calvário. Você vai mudar de monte, Deus mudou. Lá atrás, quando Deus mudou de monte, eles ficaram lá no Sinai. E Jesus encontrou um monte de crente, tudo no Sinai. E crente, irmão, melhor que muitos de nós, hein? Crente que eu vou te falar, limpinho. 4 gerações atrás dele, limpinha. Não mentiu, não roubou, não adulterou. Se pegar, não precisa pegar 4 atrás de nós, não. Nem a primeira que está atrás de nós. Nós já somos reprovados. Os homens eram bons, os homens eram sérios, os homens eram zelosos. Mas quando a palavra chegou, eles não conseguiram ver aquela palavra, não conseguiram bicar nela. Não, quem Deus arrumou cada coisa. Na casa de Simão você já sabe, Simão não pôde, Deus falou para a prostituta, entra lá. Eles vão falar de você, cuidado. Mas entra lá, beija o pé dele, chora aos pés dele, pega o seu cabelo e enxuga agora com essas lágrimas que você jogou no... Enxuga. A mulher estava fazendo um serviço para Jesus, irmão Brana mostra isso, pondo-nos ao lado de Jesus. E ele ficou quietinho. Nenhuma mulher, e nenhum homem, não vai ficar quieto. Agora, está querendo que irmãs venham beijar o pé dele, vem. Não, já foi, filho. Não vem com esse negócio, não. Nem a sua mulher consegue beijar seu pé. Fica querendo que alguém te adore, que alguém beije o seu pé. A mulher é só para te reverenciar, ela fica de longe.
Já não está querendo te reverenciar. E ali está, Deus prepara as coisas. Não tinha ninguém, Deus foi na Samaritana. Jesus mandou teus discípulos, vão embora, vamos comprar alimento. Parecia que ele está com fome, mas a fome era outra. Era de conversar com alguém que tinha semente. Ele já estava cansado de conversar com gente que não tinha nada. Irmão, tem hora que Deus está cheio de escutar orações. Ele falou no Velho Testamento que ele estava cheio com luas novas, sábados. Estou cansado de tudo isso. Um pouco aqui, um pouco ali. Eu estou cansado, as mesas estão cheias de vômito. Deus já não estava querendo aquilo mais. E eles querendo dar para Deus. E Deus dizendo, isso daí é vômito, eu não aguento isso daí mais. E aí vem Jesus. As pessoas boas não puderam adorá-lo. Quando não tem gente boa, você pode esperar que Deus vai arrumar gente ruim. Se não tiver gente que presta, ele arruma pedras. E sabe que pedras? É aquilo que você tropeça. Destas pedras Deus pode transformar em filhos de Abraão. Destas pedras, destas prostitutas, desses ladrões. Deus não está apoiando nenhuma prostituição. Nós temos que criar moral. Mas ele vem e toma tais pessoas, até tais pessoas em casamento. Deus toma aquilo, abençoa e deixa os outros falar, porque os outros têm um casamento mais limpo, mais santo, e Deus pegou uma coisa que para você não vale nada. Você nem crê que Deus está naquilo. Você acha que aqueles homens religiosos criam que Deus estava naquilo, no que Jesus estava escolhendo? Eles não criam. Mas ali estava Deus escolhendo os seus. Ficou sozinho e deu água para a samaritana. Não tem que ficar no meio de muita gente, não. A gente vai acompanhar a Bíblia, não é muita gente. Você fica sozinho, mas você vai ver que Deus vai te dar água. Ele vai te dar revelação, vai te dar a palavra. Não importa como você esteja. Só coloca isso em si. Preciso mudar. Não posso ficar do jeito que eu estou. Deus gosta mais disso do que eu tenho, eu sou, eu posso, eu não faço isso, não faço aquilo. E diz, ó, já estou cheio de fariseu. Isso começou lá atrás, quando eu vim na terra, e vocês não vêm com esse negócio que outra vez, não. Tem que mudar de vida. Tem que mudar de natureza. Não é eu sou, eu fiz, eu faço. A gente quer que os outros falem pra gente, da gente. Fulano, isso que é gente. Isso que é. Não, você tem que ver. Eu posso apoiar vocês, mas se Deus não apoiar, vocês estão perdidos. Vocês podem me apoiarem, mas se Deus não abonar aquilo, eu estou perdido. Eu quero ver se eu estou entregando uma verdadeira adoração. Porque é dia de adoradores, estamos em tempo de adoradores. E desde o princípio, o bem e o mal andam juntos. Um verdadeiro adorador e o falso adorador. Tudo falando em Deus. Não é nem questão desse povo que já tem a religião de Satanás. Esse daí já é declarado. Esse já é declarado. O problema não é quem diz que adora Satanás. O problema é quem diz que adora a Deus. Tem uma certa adoração e que Deus não está naquilo. Deus nos ajude. Amém? Deus nos abençoe em tudo isso daqui, porque nós precisamos disso, nós precisamos da palavra. Só a palavra pode nos satisfazer. 61, a semente da divergência. Observe esta grande coisa que Balaão fez. Isto seguiu adiante, e finalmente terminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. O que era isso? Judas e Jesus era igualmente, exatamente a figura de Caim e Abel. Judas e Jesus era uma figura de Caim e Abel. Pois como Judas era religioso, também Caim era religioso. Caim
construiu um altar, ele fez um sacrifício, ele adorava a Deus, ele era simplesmente tão sincero nisso como o era o outro. Mas vê você, ele não tinha revelação do que era a palavra. Isso daqui deveria fazer a gente tremer, porque não é falar mal de ninguém, não. A questão é isso daqui. Você pode ser um adorador, mas não conhecer a revelação do que Deus está fazendo na sua era. E você é adorador hoje. Nós, como adoradores de Deus, há 15 anos atrás, tudo bem. Mas a forma que eu adorava a Deus há 15 anos atrás não está bem hoje. Não pense que está bem. Ah, mas eu sempre adoro, então eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar a minha adoração, porque Deus já mudou. Alguém diz, eu adoro a Deus guardando o sábado. Aí veio Jesus dizer, eu sou o Senhor do sábado. Quem de vocês quer me guardar? Guarda aí dentro. Eu sou o Senhor do sábado, eu sou o descanso. Mas eles não quiseram. Eles querem alguma coisa. Adorar o passado, da forma passada. Mas Deus agora era diferente. Eles adoravam a Deus na lei. Agora a lei é carne. A lei se fez carne. Deus estava na lei. Toda a lei é de Deus. Agora aquela lei, aquele Deus estava em carne aqui. E eles não viram. E ainda dizendo, nós guardamos a lei. No sábado, eles não faziam nada. E Jesus chega na sinagoga deles e faz milagre. Aquilo ali eles deviam ficar com raiva. Diz, como é que você pode pregar trovão aqui dentro, rapaz? Como você vai pregar isso daqui? Entrou na sinagoga, deve não ter pedido para ninguém. Tem hora que assim, ele entra, faz o que tem que fazer e vai embora. Se alguém quiser correr atrás dele, ele corre também. Está escrito na Bíblia. Eles pegaram pedra para jogar nele e ele fugiu. Ele não ficou ali, eu sou Deus, você vai ver, você vai jogar uma pedra que eu vou meter outra em você. Não, agora Deus era homem. Agora Deus é carne. Agora Deus corre. Mas na hora de morrer no Calvário, você pode querer me livrar. Não, mestre, isso não vai acontecer. Nem o discípulo ele ouviu e chamou de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mas espera lá, eu vivi com ele 3 anos de ministério e agora ele, para trás de mim, Satanás. Eu, Pedrão? Tem hora que você teve revelação de uma coisa, você se exalta. Pedro teve revelação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas na hora da crucificação, ele não teve revelação. Não, mestre, isso não vai acontecer contigo. Não, vai começar a choramingar. Como que se Jesus gostasse, fosse que nem nós, que gosta de gente chorando aos nossos pés. Ele diz, não, para trás de mim, Satanás. Você voltaria na reunião de Jesus? O rapaz estava adorando a Deus. Agora ele quis dar uma opinião. Deus não aceita opinião. Deixa a coisa acontecer. Eu sou Deus. Não precisa de você opinar nisso daqui, em nada, nem de mal nem de bem. Deixa por minha conta. Isso é o que Deus quer fazer. Ele fez tudo aquilo ali vitoriosamente. Não adiantava ninguém ter misericórdia dele. Então, isso acaba conosco de pensarmos que os outros precisam ter dó de nós, ter misericórdia de nós. Eu quero que Deus olhe para mim e me veja como aquele adorador que ele viu antes da fundação do mundo, que tinha que existir esse tipo de adoração no ano 2011. Eu quero ver um tipo de adoração. Ele teve todos os tipos de adoração anterior. Foi adorado na lei, foi adorado na graça. Ele diz, mas agora é na revelação. E na revelação tem novo nome. Tem que ser adorado agora Jesus Cristo com novo nome. E se você não aceita aquilo, você não adora. O que aconteceu com aquele povo dos dias de Jesus? Que eles olharam para Jesus e não aceitaram o que Jesus estava fazendo. Eles não puderam adorar.
Me mostra um crente daquele que adorou. Daqui a pouco eu vou chegar no Anás. É o melhor crente. Não sabe adorar a Deus como Abel adorou. Por revelação. Você não tem que fazer nada porque alguém mandou você fazer. Você tem que ter revelação do que você faz. A moça não tem que casar com o rapaz que o pai diz, olha filha, aquele ali sim, viu? Pode casar com ele. Fala, casa com ele. Ela diz, não pai, mas eu não gosto, ele tem um nariz torto, a orelha grande. Não, mas ele é um trabalhador. Não, mas a vida inteira ela vai olhar no nariz e na orelha dele. Foi o pai que olhou que ele é um bom trabalhador para ele não ter uma filha passando fome. Mas a filha está olhando outra coisa. Não, pai. Não vai. Então, não, olha, não desespere. Que muitas vezes o casamento sai errado porque as moças e os moços desesperam. Não tem gente para se casar, então a primeira que aparece, parece que fica até cego, que diz que o amor é cego, porque Jacó era cego. E deu uma olhada assim, está tudo bem, tudo bem. Eu tenho dito, olha, a gente tem que pedir a Deus para esse homem e essa mulher continuar cego a vida inteira. Porque o dia que eles enxergar, eles divorciam. Nisso daí tem que ficar cego, amor. Aí você não sabe como que aquela mulher gosta daquele homem. Tão esquisito, tão feio. Ela diz, mas é meu tudo. Deus me deu esse homem, diz a mulher. Aí o homem também, por sua vez... Os outros dizem, mas como que pode esse homem gostar dessa mulher? Olha, não vamos falar os defeitos não, né? Olha como que está. E ele diz, essa foi a que Deus preparou para mim. Vamos continuar assim? É muito melhor do que, Deus, abra os olhos dele. Se abrir os olhos, ele já quer casar com outra. Se ela abrir os olhos, não, deixa. Tudo cego mesmo, deixa tudo cego. E tem homem que ainda acha que é alguma coisa, e nós os velhos, eu sempre não sei por que eu estou mexendo com isso. Nós os velhos sempre pensamos que ainda é alguma coisa, já acabou tudo na vida. Já tem que pagar a funerária. Comprar um pedaço de terra no cemitério. Ainda está achando que está ganhando alguém, está olhando para mim. É terrível isso daí. Também você não pode auto-condenar, porque senão você... Olha, mas nem minha mulher... Você tem que ouvir bem, você me ama? Sim. Ai, graças a Deus. Porque se não tiver você, eu estou frito. Entende? Aí quando eles estão tudo no vigor, desejam fazer certas coisas, aí não para com o casamento, não se firma. A mulher não dá valor àquele marido que está só servindo a Deus. Só vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja. E ela contrariando o marido. E você está ainda muito na igreja. Esse negócio você está gostando mais de igreja do que de mim? Você não pode parar um pouco esse negócio de igreja? Fica mais em casa comigo. Daqui a pouco o homem se enche e diz, olha, eu vou ficar longe de você mesmo. Tchau. Isso que é duro, aí fica fora de Deus, fora do casamento, porque não houve entendimento dentro de casa. O marido a mesma coisa, não há entendimento e depois o casamento se dissolve. Então você não tem que se condenar, mas também não deve achar que é um galã careca. Certo? Não deve achar que é alguma coisa na vida. Você deve reconhecer o que você é. E isso é parte também de marido e mulher, porque a mulher tem que reverenciar o marido. O marido tem que saber tratar sua mulher como Cristo amou a igreja. O marido tem que amar a mulher. Você já amou a mulher do jeito que Cristo amou a igreja? Entregou por ela, morreu por ela. Então, você ainda não, a Bíblia está dizendo que é assim. É que tem que ser feito.
e não se faz? Você já entregou-se à palavra? Você como igreja já reverenciou a palavra? Deu obediência à palavra? Disse: Senhor, eu quero te ouvir. Fala porque eu quero consertar a minha vida. Quero consertar meu casamento, quero consertar minha fé. Eu quero consertar minha forma de adoração. Eu quero chegar aqui e saber que o Senhor aceitou minha adoração. Não é de qualquer jeito, não. Bom, o que vamos fazer, né? Mais um pouquinho aqui, os ungidos dos últimos dias, 332. Você vê Caifás um abutre. Oh, mas espera, é sacerdote. O irmão Brana vem e diz: Caifás um abutre. Não podemos ficar chamando pregadores de abutre. Mas quando não tem a revelação do dia, não adora a Deus da forma da revelação, que é um adorador do dia. Em cada dia Deus teve uma adoração. Não foi toda vez que Deus quis que alguém matasse o cordeiro. Quando chegou em Jesus, ele diz: não, aqui agora é eu mesmo, eu que vou morrer. O Cordeiro de Deus é o Filho, é o corpo no qual Deus estava para morrer pelos nossos pecados. Então, ali era Ele. Chegou agora no fim das eras da igreja, é a palavra, a adoração. O irmão Brana vem e prega a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, e diz: você adora a Deus em Malaquias 4. Adorar em Malaquias 4, mas quem não adora em Malaquias 4, o que vai fazer? Vai ter uma adoração de Caim. Ele vai adorar a Deus, mas da forma que Caim adorou. Ele vai entregar alguma coisa a Deus, mas da forma que Caim entregou. Então nós temos que aprender a ser agradecido pelo que nós vemos hoje na Bíblia e podemos dizer: Senhor, o que eu sei do sacrifício do dia que o Senhor ama, eu estou entregando. Estou entregando um holocausto a Deus, não apenas meu corpo, minha vida, mas eu estou entregando uma oferta a Ele, Senhor. Através do meu corpo, estou entregando uma oferta, estou entregando selos, trovões. Eu creio nessa revelação. Essa é minha adoração. Eu adoro a Deus em 7 trovões revelados. Eu adoro a Deus em 7 selos revelados. E se você souber, a adoração estava Deus num homem. Irmão Brana chama no Velho Testamento, Elohim era um homem em carne humana. E ele não falava que ele era. Mas você tem que saber que a mensagem de William Brana era a mesma coisa da mensagem que chegou lá na casa de Abraão e ficou debaixo do carvalho. A mesma coisa, aquele homem era Elohim. Aquele homem nos Estados Unidos era Elohim. Oh, ele diz: você não pode dizer. Eles falaram para o próprio irmão Brana: irmão Brana, aquilo era um anjo. Aí o irmão Brana veio e diz: a minha Bíblia diz que era Deus, Elohim, Senhor. E você tem que saber que a mesma coisa aconteceria nos Estados Unidos. Deus num homem, outra vez com um novo nome. Deus foi adorado no nome de Jesus Cristo, mas Ele quer ser adorado com H-A-M. E como você adora a Deus com H-A-M? Crendo no que Deus fez no H-A-M. Ninguém nunca fez. Me mostre Billy Graham, o H-A-M natural se fez. Oral Roberts, que foi um grande pregador, não pôde fazer, porque eles eram anjos para outras coisas. Eles eram anjos para as denominações, mas William Brana era o Elohim da noiva nos Estados Unidos. Quem foi que virou as costas e falou para Abraão? Por que Sarah riu? Quem foi que virou as costas nos Estados Unidos e diz: o seu nome é fulano de tal, você mora na rua tal, número tal? Era o mesmo Deus. Agora ele só mudou de corpo para receber um novo nome entre os gentios. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Tem hora que é difícil terminar. Vamos aqui, Caifás,
o sumo pontífice profetizou. Quantos sabem disso? Caifás profetizou. E logo observe a posição do joio no campo. É regado pela mesma unção. Por que diz a Bíblia que ele profetizou? Porque ele era um pontífice esse ano, um abutre podre, um joio, uma erva entre o trigo. Porém o Espírito Santo estava sobre ele. Isso que é pesado. Você pode ser uma erva entre o trigo, pode ser um joio e pode ter o Espírito Santo sobre você e ser um abutre. Porque tudo, irmão Branham ensinou, é o Espírito Santo na carne. Não é o Espírito Santo na alma. Na alma Deus só vai no eleito. E vai lá na alma do eleito. Deus não fala com você na carne, Deus fala na alma. Você sentiu algo lá dentro, diz isto é verdade. Você não sentiu aqui, você não lutou para examinar, para saber. Você sentiu aqui, a fé veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouviu, aquilo mexeu com uma semente que estava aqui, ó. Agora ninguém segura mais. Se nós ficamos, vocês me desculpem, mas se a gente fica para lá e para cá, é porque a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Deus gosta de gente decidida. Ah, mas e o meu lar? Eu volto a falar isso outra vez. Ah, o meu lar. Como é que eu vou fazer? Minha família? Como que eu vou decidir? A mulher diz, e o meu marido? O que vai fazer comigo? Vou usar os dois lados, da mulher que traiu o marido e não falou. E o irmão Branham conta uma outra história, que além dela não confessar aquilo, ela era acuada pelo homem com quem ela andava, para não fazer aquilo. Senão, ele contava o que ela tinha feito. E ela errou por muito tempo. Porque ela ouviu uma serpente, sábia, astuta, que disse, se você deixar de mim, eu falo para o seu marido que você fez. Então ela não deixava, ficou em pecado muito tempo. Então eu vou contar dessa outra aqui, que chegou para o irmão Branham, e o irmão Branham respondia para as pessoas, atendia, perto da irmã Meda, atendia, a irmã Meda disse, Bill, a irmã quer falar com você outra vez. Não foi uma vez só não. Irmão Branham, eu não posso confessar. Meu marido vai me deixar. E diz, irmã, de toda forma Deus já te tem deixado. Por que você está preocupado em seu marido te deixar? Deus já te tem deixado. Isso vai para o homem também. De toda forma, se você não confessa o que você fez, o erro que você tem na vida, de toda forma, Deus já te tem deixado. Pode ser o melhor pregador. Tem cada pregador que você vê assim, oh, mas faz isso, faz aquilo, e o Espírito Santo está operando na carne. Mas ele é um grande abutre. Deixa Deus falar na sua alma e você dá para Deus uma verdadeira adoração. Amém? Aleluia. Bem, eu queria passar por alguns versículos da Bíblia, só para vocês que já conhecem, mas ter esta luz que nós temos aqui na palavra, por saber que somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, somente ao Senhor teu Deus, Ele não tem outro. Se você vê uma pessoa adorando, tem que estar adorando a Deus. E aqui na Bíblia nós temos vários aqui. Eu marquei o capítulo 28, verso 9, quando aquelas mulheres puderam adorar a Deus. Isso é verdadeira adoração. Você tem que ver a verdadeira adoração. Tem gente que não sabe ter essa adoração. Essas mulheres tiveram a verdadeira adoração, que muitos homens hoje não sabem adorar a Deus como elas adoraram. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Isso daqui eu quero só deixar como um alimento para os filhos de Deus, porque irmão Liveio
diz que Jesus não é Deus. E Jesus mesmo falou que ele era. Jesus mesmo. Ele está mostrando aqui, as mulheres abraçaram os seus pés e o adoraram. Elas o adoraram. Tem muita coisa, mas eu peguei só uns aqui para mostrar para você que o alimento de adoração, eles podem dizer, mas os magos, eles podiam fazer isso como pagãos. Isso ficou na Bíblia. Eu li agora de mulheres santas. Agora o capítulo 2 de São Mateus diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vai passando isso. Jesus, no entardecer, Deus embrana e Deus hoje em você. Cadê aquelas pessoas que dizem, olha, eu vi na Bíblia uma promessa que Apocalipse 10:8 comeu o livro e eu vim para adorar. Eu vim para adorar. O que eles estão fazendo? Adorar a palavra, adorar Deus, adorar a revelação dos selos. Os selos é Cristo, a Bíblia diz, o irmão Brana diz, os selos é Cristo. Eu vim para fazer isso. Tem alguém que vem e faz alguma coisa? Só vão criticar. Verso 11 do capítulo 2 de São Mateus. E entrando na casa, acharam o menino com a sua mãe, com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles o adoraram. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aquilo que sempre nós falamos, o ceguinho que foi expulso e ficou sozinho. Você fica com medo de ficar sozinho? Então, porque você não enxergou ainda. No dia que você enxergar a revelação do céu, você vai ficar sozinho. Você não vai importar que ninguém te expulse, nem de casa. Porque é hora, eu enxerguei a palavra, eu enxerguei a revelação. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, falando para o rapaz. O rapaz já estava pregando para eles, né? Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? É uma conversa assim muito simples. Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é ele? Senhor. Quem é ele? Elohim, para que eu nele creia. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. As pessoas não têm revelação, andaram com o irmão Brana, mas não têm adoração certa. Você vai na mensagem do irmão Brana, todinha. Irmão Brana fala a Bíblia, eu e o Pai somos um. Irmão Brana nem explica, diz, é um. Eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Tudo foi revelado. Agora você encontra esses que andaram com o irmão Brana, que também estão adorando a Deus, mas não com a revelação, com os frutos, como Caim adorou a Deus. E Caim deve ter alcançado muitos adeptos. E Abel morreu sobre o altar de sacrifício. É isto que aconteceu. O próprio Jesus veio e foi sacrificado sobre o altar de Deus, diz o irmão Brana. Não vou terminar de ler aqui, mas é o que ele diz. Isto já aconteceu. E o que está acontecendo agora? A verdadeira adoração. Cadê os adoradores de hoje? Eu estou aqui. Vocês não vieram me adorar, não vieram adorar um homem, mas vocês vieram adorar a mensagem que é, e o mensageiro são um. A mensagem e o mensageiro sendo um, Deus e o seu mensageiro é a mesma coisa.
Então aí você está adorando a Deus, o verdadeiro adorador. Você vai encontrar os que adoram a Deus hoje, está adorando a Deus. Os trovões foram revelados, irmãos. Isso é meu altar. Mas isso é feio no altar para eles. 7 selos foram revelados. Isso é feio no altar para eles. Era como sangue lá no tempo de Caim. Quer dizer, não, vamos fazer um altar florido. É muito melhor, nós não entendemos a coisa direito. Olha, vamos colocar um pouco de frutos aqui nesse altar. William Branham vai revelar, vai voltar e revelar os trovões, o novo nome. E por incrível que pareça, os adeptos de Caim dizem, amém, ei glória. Estão adorando a Deus. Não me diga que não estão adorando. Estão adorando a Deus, mas não tem revelação. Se eles tivessem revelação, eles iriam para Apocalipse 10, de 1 a 7 e viria. Tudo já foi revelado. Nos dias da voz do 7º anjo, tudo revelou. Até o cordeiro virou leão. E até o leão virou Branham. Porque a coisa veio descendo do céu. De uma nuvem, Cristo já era uma voz de leão. De voz de leão, ele já era o 7º anjo aqui na terra. Ele pisou com o pé direito no mar, com o esquerdo na terra. Ele bradou como o leão, é voz de leão. Não é cordeiro mais. E ele chega e diz assim, ó, o tempo acabou. Quando ele pisou na terra, ele diz, o tempo acabou. Esse anjo forte diz, o tempo acabou. Quando o anjo forte diz, o tempo acabou, ele estava no seu anjo aqui na terra. O tempo acabou. Aí ele pregou esta mensagem, pregou os selos, revelou o que tinha que revelar para nós. Esta é a adoração correta a Deus. Não venha você adorar a Deus em 3 pessoas e batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a adoração que Caim fez. Você vai encontrar Caim, Balaão, Judas, o falso profeta, tudo fazendo essa mesma adoração. Você não vai me trazer aqui uma adoração ao Pai, certo? Ao Pai separado do Filho. Essa é uma adoração que Caim fez também. É frutos. Mas quando você adora o Pai no Filho, esta é a verdadeira adoração. Amém? Glória a Deus. Tem coisas que você encontra na mensagem que tem hora que você vai até ficar decepcionado. O que o profeta fala e as pessoas até adoram a Deus lá fora, cantando hino, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você entende? Irmão Branham cantando esses hinos da mensagem. E ele sabia, ele podia cantar, porque ele sabia que Pai, Filho e Espírito Santo era o Senhor Jesus Cristo. O trinitariano não pode cantar, porque ele canta glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, são 3. Branham podia cantar, eu posso cantar, eu posso crer que é a mesma pessoa. Deus forte, obrigado pelo período que o Senhor tem nos dado para te adorar. E enquanto o Senhor nos der fôlego, estaremos te adorando segundo o que o Senhor prometeu que ia fazer no tempo do 7º anjo e segundo o que o Senhor prometeu que a noiva que está tipificada em João tomaria o livro, comeria este livro e profetizaria outra vez. Estamos aqui, Senhor, não nos envergonhamos desta revelação. Não nos envergonhamos da revelação dos selos, dos trovões, não nos envergonhamos do novo nome HM, Deus numa carne chamada William Marion Branham. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, tem falado, está na sua palavra, mas nem todos vão enxergar. Continuarão ainda fazendo uma adoração ao Senhor de uma forma separada, sem a revelação que o seu profeta diz. Quando Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu com um novo nome. Se ele subiu, eu sei quando foi que ele desceu. 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, ele desceu. E quando ele pisou na terra, eu sei qual era o seu nome, Branham. Obrigado, Senhor. Esta é a revelação que nós temos na sua palavra e a forma de adoração ao Criador. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.